Boa noite. Meu nome é Lira e eu sinceramente não sei se eu deveria estar aqui hoje. Eu também fico me perguntando de que adianta falar, porque por mais que eu levante a voz, ela é recorrentemente ignorada pelo governo, pelo Estado e pela justiça. Isso, meus senhores, é uma representação barata de outra representação barata que, por algum motivo, há 28 anos atrás, colocaram no papel. Assim como os meus pais me colocaram nesse mundo, achando que isso pudesse trazer algum bem. Eu nasci em novembro de 1988 e sou apenas alguns dias mais jovem que a Constituição brasileira. Com essa farsa em forma de lei, nós enganamos a nós mesmos de que seria possível construir um Brasil democrático, justo, igualitário. A verdade é que nada disso é possível enquanto não repensarmos o mito chamado Brasil. Vejam bem, por milhares e milhares de anos, nossos povos viveram soberanos e livres, desfrutando essas terras. Essas terras que estão aqui em algum lugar, debaixo desse concreto. E era dessas terras e dessas águas que vinham o alimento e toda a vida do nosso povo. Mas tudo mudou há 500 anos atrás, quando chegaram, gananciosos em suas empresas, os patriarcas colonizadores. Eles inundaram nosso território e nossos corpos com violência, morte e estupro. E criaram um fosso de desigualdade no nosso país. Um fosso não. Eles criaram um abismo profundo. Até hoje, existem vidas que valem. E tem gente que é normal morrer. Normal morrer. Gente que vai sendo violada e violentada, tão forte, de maneira tão cotidiana e há tanto tempo, que isso virou natural. Os últimos 28 anos, é certo, foram um pequeno respiro na história dos outros 500. Parecia que a democracia, instituída pela Constituição, permitiria que avançássemos em rumo a uma nação mais justa. Acontece que essa democracia nunca chegou inteira. A ditadura não foi completamente enfrentada, e a combinação entre uma anistia hipócrita e a permanência da mesma estrutura policial, dos mesmos meios de comunicação manipuladores e a subordinação aos interesses do capital internacional, manteve parte significativa da estrutura antidemocrática do nosso país. No campo, nas periferias e nas quebradas, a juventude continua a pagar a conta dessa história com a própria vida. Os números de assassinato no Brasil hoje são maiores do que de muitas guerras pelo mundo, mas aqui a violência segue invisível. E ainda, como nos últimos dias, quando uma parte pequena da violência aparece no jornal, a notícia só vem para justificar ainda mais violência e nunca para investigar as causas dela. Em meio a uma vida tão fodida, nós resistimos. Ainda que incompleta, a democracia que durou 27 anos era bem melhor do que democracia nenhuma. E nesses anos, a gente brasileira foi construindo algumas possibilidades de futuro mais feliz. Para a vida de uma nação melhorar, todo mundo concorda que um dos melhores caminhos é a educação. É porque quando a gente consegue conhecer a nossa história, o nosso passado, entender como funciona o mundo que vivemos, o presente, é só assim que a gente consegue prefigurar futuros possíveis. Mas a educação vai de mal a pior. Se havia alguma perspectiva de melhora, com acesso e o financiamento, que aumentaram muito nos últimos 15 anos, depois do golpe de 2016 e seus retrocessos, a perspectiva é desastrosa. Além de acabar com o Fundo Social do Pré-Sal, o congelamento por 20 anos do investimento, entre outras coisas, em educação, condiciona não só a minha, mas as próximas gerações a um futuro que só pode ser de muita revolta. Revolta porque a escola não educa para a democracia, só reproduz a violência.
Eu digo isso com propriedade, pois sou professora numa escola da rede pública na periferia dessa cidade. Não existe educação na escola. Existe a reprodução da chibata de outras maneiras. Punição para a obediência. E assim, a escola vai criando crianças para as prisões. E não é coincidência que seja investido mais dinheiro em cadeia do que em escola. E não é coincidência que tentem votar justo agora a redução da maioridade penal. Nem é coincidência que com a justificativa de impedir a ideologia de gênero ou de tirar os partidos das escolas, as escolas estejam virando cada vez mais palco para o ódio e para a intolerância. A violência, para muitos em nosso país, é a única linguagem possível. O que mais podemos fazer se não nos revoltar? É difícil encontrar alternativas. Vocês me pedem para julgar o Congresso. Mas o que o Congresso faz? Tão distantes de nós, com a sua linguagem elocubrada, seus ritos sem sentido, seus ternos e gravatas, a única certeza que nós temos sobre o Congresso é, quando ele muda alguma coisa, isso piora a nossa vida. É pior para a nossa gente. Porque eles fazem tudo no interesse deles. Eles, que são os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos patriarcas colonizadores. Eles, uma minoria que ganha em cima do sofrimento da maioria. Eles que só pensam em si mesmos. Eles, cegos seguidores do mercado financeiro internacional. Eles, os donos da mídia, do judiciário, do executivo, do legislativo. Os donos das grandes empresas. Eles não nos escutam. Seus espaços nós não podemos acessar. Eles não nos representam. É necessário reinventar, recriar a democracia, para que ela seja democrática de fato, para o benefício da maioria. Que ela fale as nossas línguas, que ela vista as nossas roupas, que ela tenha todas as nossas cores. Que rompa com essas estruturas de dominação instauradas há 500 anos. Precisamos de uma Constituição que não seja letra morta no papel, uma democracia que seja viva, um Congresso que seja da gente. Mas, sinceramente, eu não acredito que essa reinvenção virá de cima. Eu não espero nada da Justiça ou do Congresso, nem de nenhuma das cadeiras do poder. Os poderes estão podres. É nas brechas do sistema que a reinvenção da democracia, das nossas terras e da nossa própria gente acontece. Ela vem de baixo e é quase invisível, principalmente para os que se iludem com as narrativas do poder. É o nosso trabalho cotidiano, de base, construindo novas práticas, resgatando velhos sonhos e possibilidades de vida mais solidárias e coletivas. Em cada pessoa que, se amando, ultrapassa as fronteiras do individualismo e ama as próximas. É nos estudantes que ocupam escola porque querem mais educação. É nos carnavais que ocupam a rua em festa pelo direito de existir. É nos trabalhadores e trabalhadoras que ocupam a terra para produzir alimento saudável. É nas vizinhanças que vencem o discurso do medo e fazem, em meio ao cinza, nascer verdes solidários. É assim, que nem formiga, pequenininho, que a gente está nessas brechas, nas brechas desse capital, patriarcal, colonial sistema, construindo possibilidades de vida, de carinho e de amor. É que assim como as sementes, quando eles pensam que nos enterraram, a gente multiplica. Quando eles pensam que acabaram com a gente está só se preparando para nascer mais forte. Essa é a nossa grande revolta. Sobreviver e insistir há 500 anos. E nós não vamos parar.